Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 126. Nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Enquanto o irmão encontra este texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de ministrar uma palavra ao coração da igreja neste encerramento de campanha, que nós estamos buscando a Deus por portas abertas. Quando nós nos reunimos na casa de Deus, nós estamos aqui para não só entregar algo a Deus em adoração, mas também deixar todo o fardo que a gente carrega ao longo da vida, por questão das nossas lutas, no altar de Deus. É uma troca de fardo. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Minha avó me ensinou um hino ainda, eu bem pequeno, que o coro diz que quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Então eu quero lhe convidar a deixar tudo no altar esta tarde. Amém? Os irmãos encontraram o Salmo de número 126? Vamos ler a partir do verso 1, é um salmo curto, 6 versos, nós vamos ler ele inteiro, uma pequena porção do texto da palavra de Deus. Quando o Senhor trouxe, verso 1, os que voltaram do cativeiro a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então diziam entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas do sul. Em algumas versões da palavra de Deus vai dizer como as torrentes do Negueb. Em especial a versão revista e atualizada diz as torrentes do Negueb. Verso de número 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Alguém diz amém? Vira para o teu vizinho e diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça. Com a mão sobre o coração, fale comigo, fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele é um livro de cânticos. Ele está dentre os gêneros dos livros da Bíblia Sagrada, classificado como parte dos livros poéticos. Mas o livro dos Salmos é um livro único na Bíblia, porque ele, do 1º ao 150º número, só vai nos trazer cânticos, só vai nos trazer hinos e canções. E eu não vou entrar em pormenores, mas o livro dos Salmos é dividido em outros 4 livros menores, com classificação pelos autores e assuntos. De maneira que o livro dos Salmos, e eu gosto muito desta comparação, é como
o inário do culto judaico. Os irmãos que já têm um certo tempo de conversão, se do meio pentecostal, vai conhecer a harpa cristã. Se do meio tradicional batista, o cantor cristão. Se do meio tradicional presbiteriano, o irmão vai conhecer o inário do novo cântico, que são inários tradicionais das igrejas históricas, que são um compilado de hinos para o culto. Da mesma sorte, o livro de Salmos representa isso para os judeus. E o salmo que nós lemos, que é o salmo de número 126, se o irmão ler a epígrafe, que é o título que está abaixo ou acima do número do capítulo, vai estar escrito Cântico dos Degraus, ou em algumas versões, Cânticos de Subida, ou Cânticos da Subida. E é uma classificação específica de salmos, que é composto por 15 salmos, que vão do salmo de número 120 ao salmo de número 134. E o que são estes cânticos de degraus? Eram cânticos cantados especificamente em uma certa ocasião, a ocasião de peregrinação dos judeus a Jerusalém, que pela ordenança de Moisés tinham a obrigação de subir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém, que era uma cidade nos montes da Judéia. Então, independente do território que o judeu estava, ele tinha que subir a Jerusalém. Tem alguém comigo nessa palavra? Diga amém. De maneira que o trajeto era uma subida independente da localização que ele estivesse, salvo estando em Jerusalém. Daí vem a ideia de cânticos de degraus, cântico dos degraus ou cânticos de subida, porque eram hinos cantados durante a subida a Jerusalém, que, como eu disse, era obrigatório pelo menos uma vez ao ano. Nas festas como a Páscoa, ou Pentecostes, ou dos tabernáculos, ou o dia da purificação, conhecido como Yom Kippur, que era o dia que eles subiam para fazer expiação dos pecados, na dispensação da lei. Então os peregrinos se reuniam e em comboio eles diziam entre si: vamos cantar um hino. E eles abriam o salmo de número 120 e iam cantando, até que se encerrasse. Alguém pediu outro hino, vamos entoar o de número 130. E eles iam cantando pelo caminho até chegar a Jerusalém. E do que tratam esses hinos? Eles são um olhar para o passado. Esses hinos trazem à memória os livramentos da parte de Deus, as bênçãos que Deus havia derramado sobre Israel, as grandes proezas que Deus havia realizado no meio do seu povo. Então o povo de Israel, que era um povo muito festeiro, ia pelo caminho até Jerusalém cantando o quê? Tudo que Deus já havia feito pela nação de Israel. Então alguém dizia: vamos entoar um hino, e vamos cantar o de 124, e começava a cantar sobre o livramento de Deus. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve conosco, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles certamente nos teriam engolidos vivos. E eles iam cantando o livramento. Vamos cantar o 121, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, não tosqueneja o guarda de Israel. E eles iam cantando os livramentos, as bênçãos de Deus, trazendo à memória o que poderia dar esperança.
E nós poderíamos aprender algumas lições com eles a respeito desses hinos, porque às vezes nós vamos pelo caminho murmurando, nós vamos pelo meio do caminho relembrando, não o que Deus fez, mas as desgraças que nós vivemos ao longo da vida. E remoer desgraça não nos leva a viver milagre. Remoer as tristezas do passado, o ressentimento, que é literalmente sentir novamente, não nos leva a lugar nenhum. E os judeus não iam ressentindo pelo caminho, mas iam cantando. Os que confiam no Senhor, nos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como estão a roda de Jerusalém, os montes, assim está o Senhor à volta do seu povo. E o que diz o Salmo de número 126? O Salmo de número 126 é uma recordação do retorno dos exilados a Sião, do período de 70 anos que eles passaram cativos na Babilônia, que foi um período amargo da história de Israel, em que eles, por consequência do seu pecado, estiveram cativos em terra estranha, longe de Jerusalém, porque se afastaram da presença de Deus, se afastaram do compromisso com Deus, se afastaram dos sacrifícios e da observância da lei de Deus. Mais do que isso, Israel trocou a Deus por deuses pagãos. E eles chegaram a um nível tão baixo, tão pequeno, que eles passaram a sacrificar crianças em altares pagãos por conta da sua depravação. E Deus começa a levantar profetas como Abacuque, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, para dizer que eles deviam se voltar a Deus antes que o cativeiro viesse, porque Deus poderia usar de misericórdia. Mas o povo não se volta a Deus. E eles chegam a um ponto que Deus diz: basta, já não dá mais. E Deus manda o exército da Babilônia a Jerusalém. Eles cercam, eles sitiam a cidade. E o cerco, diz a Bíblia, em Jeremias capítulo 53, não lembro se é o 52 ou 53, que o cerco dura aproximadamente 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, meus irmãos, o povo de Israel chega a um nível tão baixo, e eu não vou entrar em pormenores também, porque eu não quero lhe tirar o apetite, tem uma mesa preparada ao final do culto, mas chegaram a um nível tão baixo das mães sortearem os seus filhos, para verem que criança eles iriam matar no dia, para fazer ensopado, para dar de comer aos homens que estavam pelejando no cerco, para que eles tivessem força para batalhar essa peleja contra a Babilônia, que já os estava cercando há 1 ano e meio. Os muros não aguentam, se dá uma brecha, a cidade é invadida, os príncipes são levados, o rei Zedequias tem os seus olhos vazados, os seus filhos são mortos diante dele, antes dele ficar cego, e eles são levados em 3 levas à Babilônia. Mas 70 anos se passam. E eles retornam a Jerusalém. E o Salmo de número 126 conta a expressão de alegria dos judeus a retornarem à sua pátria. E aí eles vão abrir o texto, ou o compositor vai abrir o texto dizendo: quando o Senhor fez regressar os que estavam no cativeiro a Sião, em algumas traduções vai dizer quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como os que sonham. O que Deus fez foi tão extraordinário que eles não conseguiam acreditar que estavam acordados diante do livramento que Deus havia estabelecido sobre eles.
E o retorno a Jerusalém do cativeiro da Babilônia foi algo tão extraordinário que o escritor segue dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e então se diziam entre os povos: grandes coisas fez o Senhor por eles. E a palavra, meus irmãos, fez, aqui do versículo 2 que nós lemos, vem do hebraico e é um verbo que significa, e é usado com frequência, comunicar o cumprimento de um propósito, ou o cumprimento de uma obrigação moral. O que os povos estavam reconhecendo aqui era a fidelidade de Deus, porque Deus havia prometido antes que o povo entrasse no cativeiro: vocês vão, eu vou permitir a escravidão, mas em 70 anos vocês retornam para cá. Até Deus usa Abacuque para dizer: se tardar, espera, porque a promessa acontecerá e não tardará. Os povos estão dizendo: o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. O Senhor liberou a palavra e não falhou, e agora o povo está voltando a Jerusalém. Porque Deus é Deus de palavra, Deus é Deus de promessa. E eu não entendo por que a adversidade nos faz esquecer disso. Que passa céu e passa terra, mas a palavra de Deus não passa. A gente esquece disso. A aprovação cega a nossa visão. Meu irmão, se você quer um conselho, ore a Deus pedindo que a aprovação não feche a tua visão para o que Deus prometeu para você, porque a tempestade, a provação, o cativeiro vem com data de validade. E aí eles estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Primeiro eles diziam: as nações reconheceram. Mas não só as nações reconheceram, como nós reconhecemos o livramento que Deus trouxe para nós. E aí ele parece que interrompe o raciocínio e ele vai fazer uma oração no verso de número 4. Dos versos de 1 a 3, ele está fazendo uma declaração. No verso de número 4, ele faz uma oração. E nos versos de número 5 e 6, ele conclui. Mas que oração ele faz no verso 4? Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas do sul. Ou, em algumas versões, como as torrentes do Negueb. E aqui eu vou precisar da sua máxima atenção e da sua imaginação. O Negueb é uma região em Israel, plana, é uma planície, cercada por uma cadeia de montanhas. E o que tem de especial no Negueb? Nada. A palavra Negueb no hebraico significa seco, ou lugar de sequidão. E o que é o Negueb, essa região plana cercada por uma cadeia de montanhas? Um deserto. Não dá para plantar, não dá para cultivar, não dá para viver de agricultura. O máximo que acontecia eram uns pastores de ovelha levando as suas ovelhas para passear pelo deserto do Negueb e retornar para o aprisco. Mas quem conhecia o Negueb sabia que não dava para prosperar naquele lugar, porque não tinha como cultivar, não tinha vida no solo. Mas o tempo da seca passava, que eram 6 meses, e os judeus dividem as estações em 2 apenas, verão e inverno, verão a estação da seca, inverno a estação da chuva. E a chuva começava a acontecer e vinham em 2, a temporã e a serôdia, e a temporã vinha com força, quebrava o solo, encharcava o solo. Eles lançavam a semente, naturalmente, nos outros territórios de Israel, e a serôdia vinha para amadurecer o fruto, porque ela era chuva contínua, era uma chuva fraca, mas contínua. E quando a chuva começava a cair,
o declínio das montanhas, transformava a descida da chuva em queda d'água. Então as águas começavam a descer das nuvens, caíam sobre as montanhas, e o declínio das montanhas transformava a descida das águas em queda, em torrente. E como o Negueb era uma planície, a água ia se acumulando no centro do Negueb. E a chuva vinha por muitos dias e a água ia se acumulando. E o deserto se transformava em um lago. E quem morava próximo da região do Negueb sabia que não podia se aproximar daquelas correntezas que se formavam até acumular no centro do Negueb, porque a violência das águas era tanta que poderia arrastar alguém. E aí, quando a estação da chuva passava, a água evaporava, e o período que a água ficava no Negueb fertilizava o solo. E quando a água evaporava, aquilo que era um deserto se transformava no mais extraordinário campo de flores de todo o território de Israel. De maneira que quem não morava no Negueb, passava por aquela região, olhava e dizia: essa é uma região de fracasso, essa é uma região de morte, essa é uma região infrutífera, essa é uma região sem vida, essa é uma região de perda. Quem mora aqui não tem como ter sucesso na vida. Quem mora aqui está condenado e fadado ao fracasso. Quem mora aqui não vai ter bons resultados. Quem mora aqui nunca vai prosperar. Mas quem morava na região do Negueb dizia: calma, espera, aguarda, tenha paciência, porque a estação da chuva vai chegar, a estação da seca vai passar. E quando as águas começarem a descer, quando o céu enegrecer e a chuva vier, as águas vão começar a rolar, as águas vão começar a descer, e aquilo que era deserto vai começar a florescer, aquilo que era morte vai virar vida, aquilo que era fracasso vai começar a virar sucesso, e aonde havia cheiro de morte para a derrota, vai começar a exalar a fragrância das flores, porque Deus vai mandar a chuva sobre o Negueb. Talvez você entrou aqui dizendo: a minha vida não vai para frente, a minha vida não tem chance de sucesso, até aqui eu tenho vivido derrota atrás de derrota, as lágrimas são tantas que eu já tenho encharcado o travesseiro noite após noite, a minha vida não tem descanso, eu tenho vivido deserto atrás de deserto, e a sequidão tem envergonhado a minha vida, e as pessoas de fora apontam dizendo: aonde está o teu Deus, que desde que você virou crente só tem vivido fracasso atrás de fracasso? E Deus te trouxe aqui para lhe fazer ouvir: acalma o teu coração, descansa a tua alma, porque a estação da chuva vai chegar, as águas vão começar a correr, e o perfume das flores vai começar a exalar no teu Negueb, e aquilo que era lugar de sequidão vai transformar-se em lugar de vida, vai transformar-se em lugar de prosperidade, vai se transformar em um lugar que tem cheiro, perfume, aroma suave. Eu não sei se você acredita nesta palavra, eu não sei se você crê que Deus ainda pode mover os céus em favor da igreja, mas Deus lhe trouxe aqui para dizer: as estações estão na minha mão, a chuva está na minha mão. Você precisa confiar, você precisa se posicionar. Por quê? Porque o Deus de Elias ainda é o mesmo Deus. É o Deus que move. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5 que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas tendo orado insistentemente ao Senhor para que não chovesse, não choveu por 3 anos e meio, e após não chover por 3 anos e meio, voltou a orar insistentemente ao Senhor para que chovesse. Deus abriu o céu e a chuva caiu. O Deus de Elias ainda é Deus sobre a nossa vida. Ele não mudou. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se a igreja decidir orar, Deus move os céus e derrama a chuva.
eu estava fazendo um trabalho de campanha. Ano passado, em uma Assembleia de Deus, e eu estava dirigindo o culto naquele dia, porque o pastor estava um pouco cansado, e ele pediu, você pode dirigir a reunião? Eu falei, posso, eu vou pregar, já faço o trabalho todo. E na liturgia da Assembleia de Deus, há o período da oração, após a leitura oficial, que é um período que somente se lê a Bíblia. E nós estávamos vivendo um pico de calor histórico ano passado, em que a previsão para o estado era chegar à máxima de 36 graus. E aquela noite estava particularmente muito quente. E eu, reunido com a igreja, antes de pregar, disse, meus irmãos, quantos acreditam que a oração da igreja tem poder? Todos levantaram a mão, logicamente, ninguém é doido de falar que não, ainda mais numa reunião de crente, que apanhar se falar que não crê no poder da oração. E então, eu falei, nós vamos orar para que Deus faça chover. Fazia um tempo que não chovia. E nós vamos orar 5, 10 minutos e vamos pedir para que Deus faça chover, porque o clima está seco, quem tem problemas respiratórios está sofrendo, e eu estou de terno e gravata aqui, suando mais do que tampa de marmita, nós precisamos de chuva. E nós começamos a orar e oramos por 10 minutos. Eu preguei, encerrei o culto, voltei para casa, e comuniquei em casa que nós tínhamos orado na igreja por chuva. E naquela mesma noite, por volta de 00:15, choveu. Mas choveu 10 minutos. E alguém em casa me cutucou para provocar e disse, a sua fé está fraca demais, choveu, mas só 10 minutos. Aí eu olhei para aquilo e falei, nem sempre a gente está tão forte quanto tu acha que está. E guardei aquilo para mim. Na quinta-feira, o dia passou nublado. E na sexta-feira, eu acordei quando deu a primeira pancada de chuva, às 5:20 da manhã. E naquela sexta-feira só parou de chover à noite, às 10:40. Por quê? Porque a igreja decidiu acreditar que Deus ainda pode mover os céus. E choveu, e daquele dia até o final do ano não passou uma semana sem chover. Por quê? Porque Deus move os céus e a terra em favor de uma igreja que ora. Talvez o seu Negueb está em sequidão, talvez nada floresce, talvez a sua vida só esteja em estado de morte, mas Deus te trouxe aqui para dizer, essa na hora de você se posicionar em oração, porque o Deus de Elias ainda manda a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, mas ela é suficiente para regar a terra, porque Deus faz florescer no Negueb. E Ele faz esta oração. E ele vai encerrar com uma conclusão. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que sai andando e chorando, enquanto leva a preciosa semente, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. E o que ele quer dizer com isso, já que nós temos a informação do verso 4? Da restauração da sorte do Negueb. Ele está dizendo que enquanto a chuva não chega, enquanto os céus não se fecham, enquanto as nuvens não se formam, enquanto o céu não se enegrece, vai andando, abrindo a terra, lançando a semente e regando a semente com as tuas lágrimas. Mas pelo amor de Deus, não para pelo caminho. Não desiste, não larga a mão, vai regando a sua plantação, vai regando o seu campo de flores com as tuas lágrimas, mas pelo amor de Deus não desiste do projeto que Ele estabeleceu sobre a sua vida. A chuva não chegou, as condições favoráveis não vieram, mas pelo amor de Deus não para, usa o que você tem, e se o que você tem são suas lágrimas, usa as tuas lágrimas como regador, mas não deixa de viver o campo florido que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua história. Vai andando e vai chorando, mas não para. Aleluia.
Por quê? Porque a colheita vai fazer valer a pena cada lágrima que você derramou pelo caminho. Ei, meu irmão, Deus tem dupla honra para cada dia de vergonha que você passou em sua vida. Meu irmão, doeu, você sangrou pelo caminho, você se machucou, você feriu, as cicatrizes estão aí para provar. E olha para cá, cicatriz não é motivo de vergonha, cicatriz é motivo de honra, porque elas são a prova que você passou no olho do furacão e sobreviveu. Elas são atestados que as lutas da vida não te mataram. Então, meu irmão, independente da dor que você passou no processo até o campo de flores chegar, a colheita vai fazer valer a pena. Fica de pé, por gentileza. Você vai fechar os seus olhos agora. Eu não tenho muito tempo. Na verdade, eu já passei do tempo. Mas eu acho que as irmãs não se incomodam, não? Feche os seus olhos. E comece a falar com Deus agora. Qual área da tua vida está como Neguebe? Talvez é o teu casamento. Talvez é a tua área profissional, tua área financeira. Talvez é um curso que você quer há muito tempo fazer e não consegue. Talvez é algum sonho que você já enterrou no fundo do baú e falou: não, isso aqui já não serve mais para mim. Feche os seus olhos e comece a dizer: Senhor, esta área precisa de chuva. Manda chuva, Senhor. Porque hoje o Espírito Santo está ouvindo a nossa oração aqui. E haverá chuva sobre o Neguebe. Feche seus olhos e fala com Deus. Fala qual área da tua vida precisa, qual área da tua vida necessita, qual área da tua vida carece dessa intervenção, qual área da tua vida precisa de chuva, qual área da tua vida precisa desta renovação, porque o campo de flores vai brotar, as flores vão chegar, o perfume vai exalar. Então feche os seus olhos e comece a falar com Deus.